Boa tarde, a paz de Yahushua. Eu me chamo Elisete, hoje é dia 21 de dezembro de 2018. Eu gostaria de ler aqui um versículo para vocês, que eu acho lindo esse versículo, que está em João 14:6. Esse versículo diz assim: respondeu-lhe Yahushua. Yahushua é o nome de Jesus, tá? O nome verdadeiro dele é Yahushua, certo? Então aqui está: respondeu-lhe Yahushua, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amados, tem um ditado que eu ouvi muito falar, esse ditado, que diz assim: todos os caminhos levam a Deus. Sabe, esse ditado é verdadeiro. Sabe, é verdade isso. Todos os caminhos levam a Deus. Mas todos os caminhos levam a Deus. Mas qual Deus que está dizendo esses caminhos que levam a Deus? Vamos lá. Aqui em 2 Coríntios 4, diz assim, veja: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeçam a luz do evangelho da glória de Yahushua, a qual é a imagem de Yahu. Yahu é o nome do nosso Pai, tá? Deus é um título. Yahu é o nome verdadeiro do nosso Pai, do Criador dos céus e da terra. Então veja, amados, esse Deus desse século aqui que está dizendo é Terron, conhecido como Satanás. Ele é que cegou o entendimento dos incrédulos, e todos os caminhos levam a esse Deus, não a Yahu, certo? Por quê? Porque todos os caminhos, quais são os caminhos? Os caminhos da religião, que leva para um líder religioso, e esse líder religioso não leva ao Pai. O único que leva ao Pai é Yahushua. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas aí você pode estar perguntando assim: Elisete, mas espera aí, mas eu não sou incrédulo. Não, eu creio. Olha, eu vou à igreja. Olha, eu dou o dízimo, eu tomo a ceia, eu fui batizado, eu sou crente, eu creio em Deus. Amados, quando na Escritura diz que Yahu, o Altíssimo, diz em Atos 7, em Atos 17, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, o Altíssimo não está nesses templos feitos por mãos humanas. E diz mais: não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito? Então, a partir do momento que a gente lê na Escritura que nós somos o templo do Espírito, mas nós vamos a um templo de pedra, aonde o Altíssimo não habita, nós somos incrédulos. Porque aquele que crê que é o templo não vai a um templo, ele passa a ser o templo. Entendeu, amado? Então, outra coisa, o líder, a Escritura diz em João 10 que Yahushua é o único pastor. Ele disse: eu sou o pastor, eu dei a vida pelas minhas ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Leiam João 10 todo, que vocês vão constatar isso. Por que ele diz isso? Que todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Porque a pessoa que procura uma igreja, um templo de pedra, e procura um líder religioso, um pastor, que não é pastor, que o único pastor é Yahushua, essa pessoa, ela está buscando um líder religioso, que não leva ao Pai. E por que diz que Yahushua disse que Yahushua diz assim: todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas buscam um líder religioso. Está no líder religioso, não está em Yahushua. Todos aqueles que vão num templo de pedra, onde o Altíssimo não habita, como está escrito em Atos 7, Atos 17. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Inclusive, Atos 17, ele está assim: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, e nem tampouco requer nada de nossas mãos,
pois é Ele mesmo que nos dá todas as coisas. O apóstolo Paulo disse isso. Então, a partir do momento que a gente vai no caminho de uma igreja religiosa, de uma igreja de pedra onde Deus não habita, o Yahweh não habita, no caminho que é a religião, que Yahushua ele não está em nenhum templo de pedra, e ele também não está em nenhuma religião. E a partir do momento que a pessoa procura um pastor que não é Yahushua, que é um líder religioso, a pessoa não está em Yahushua, porque ele é o único que leva ao Pai. Ele é o único, amados. Então, busca Yahushua. Leia João 10 todo. Entende? Leia João 10 todo. Peça orientação ao Pai que Ele vai mostrar. Ora no entendimento, não ora assim com a boca. A boca foi feita para nós falarmos com o próximo. Mas com Yahweh, Ele escuta o nosso pensamento. Então, nós devemos orar em pensamento, nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Ele mesmo disse para a mulher cananeia, chegou um tempo, e esse tempo chegou, que não adorareis mais nos montes e nem templos, mas adorareis ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai é espírito, e importa que eu adore em espírito. Adorar em espírito, amados, é adorar no entendimento, é adorar no pensamento. Adorar em espírito é quando nós reconhecemos que nós somos o templo e passamos a ser o templo e deixamos de ir a um templo que é um templo de engano. Porque esses templos de pedra são enganosos, são mentira, são congregações de mortos, como está dizendo em Provérbios. O livro de Provérbios diz isso, que as pessoas estão indo no caminho de morte, que é a congregação dos mortos, aonde o Altíssimo não habita. Que habita ali é Terrom, o Deus das trevas, o Deus do caos, Satanás. Ele que habita nesses templos. Então, amados, fica essa reflexão. Leia Atos 7. Sabe, Estevão falando sobre isso, que Yahweh não habita em templos feitos por mãos humanas. Inclusive, ele foi morto por falar isso. E quem matou Estevão foram os próprios líderes religiosos daquela época. Vocês podem ver, ele estava no templo falando, e quando ele disse que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, leiam lá em Atos 7, e vocês vão ver que eles tiraram Estevão do templo, levaram ele para fora da cidade e apedrejaram até a morte. Entende? Então leiam Atos 7, Atos 17, leia João 10, onde Yahushua fala que ele é o único pastor. Ele é o único que deu a vida por nós. Não há outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por Yahushua. Fique na paz de Yahushua, que Yahushua carregue em todos vocês, na palma de suas mãos. Um abraço, até a próxima.